Eu tenho orado e tenho pedido a Deus, porque é algo muito, muito sério que se chama sucessão. Quem não pensa em sucessão, não tem visão. Agora, a sucessão, ela é uma via de duas mãos. Por quê? Eu louvo a Deus, porque o meu neto, Deivão, ele tem 22 anos. E ele, todos vocês sabem, ele nasceu nos Estados Unidos, faz universidade nos Estados Unidos. E ele, claro, tem todas as oportunidades que um jovem pode ter. Mas a palavra de Deus é tão viva nele, que ele realmente tem um desejo. O desejo de ser sucessor na obra. E isso não é algo que eu tenha colocado, que a mãe dele tenha colocado, mas o Espírito Santo colocou nele. Agora tudo é fruto do quê? Das nossas orações, da intercessão e também de formação. Então não importa, os nossos jovens precisam de formação. Você precisa de formação. Porque há um princípio na palavra, que Jesus falou que os fariseus e os saduceus, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja bem que o diabo trabalha na ignorância. O diabo trabalha exatamente naquilo que é a falta de formação. E essa é a tônica dos dias de hoje. E que você tenha essa responsabilidade. Primeiro, não pare de crescer. Ah, mas eu sou presbítero. Você precisa de crescer. Ah, mas eu sou bispo. Você precisa de crescer. Todas as pessoas que elas ficam estagnadas, elas estão retrocedendo. Isso em todas as áreas. Então que você realmente possa procurar esse desenvolvimento através da Unirenascer, fazendo os cursos, buscando crescimento em nome de Jesus. Amém? A graça de Deus é algo muito sério e muito profundo. A palavra graça do grego é charis. Aí a origem da palavra carisma. É um dom gratuito. Também representa bondade, benevolência. E no caso do Evangelho, graça é o favor imerecido. E Deus, desde a criação, sempre manifestou a sua graça no relacionamento do homem. E nós vemos na história da humanidade, o homem virando as costas para a graça que Deus, de maneira espontânea, voluntária, entregou aos homens. Esta graça, ela se manifestou poderosamente na vida de Gideão. Por quê? Se nós pegarmos todo o Velho Testamento, nós vamos ver que aonde possivelmente a graça mais se manifestou como presente foi na vida de Gideão. Porque nós temos dois tempos. O tempo de um Gideão deformado, um Gideão descaracterizado e um Gideão que vivia na carne. E a versão da carne, ela é a pior que o homem pode ter. Porque todas as deformações, elas habitam na carne e elas afloram com o desenvolvimento carnal. E Gideão, todos nós sabemos, ele era um covarde. Ele vivia escondido. Ele se achava impotente, ele se achava a pior pessoa, indigno, incapaz. Por quê? Porque essa era a mentalidade carnal. E nós vemos que muitos homens na Bíblia não souberam conviver com o princípio espiritual da graça. Porque qual é o princípio da graça? É a liberdade no relacionamento
através do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem entender o que é esta liberdade. Muitas pessoas, infelizmente, elas ainda precisam de regras. Quando alguém precisa de regras, significa o quê? A ausência do Espírito Santo na vida dela. Porque ela própria não tem um governo espiritual. Porque se eu tenho um governo espiritual, eu posso viver na liberdade do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala em Gálatas 5:1, que nós fomos chamados para a liberdade. Que liberdade é essa? Nós não precisamos da lei para nos impor limites. Nós não precisamos do sim e do não. Porque Paulo fala que essas coisas não têm efetividade nenhuma espiritualmente. São apenas imposições humanas. E o que nós vemos hoje é que não há exatamente o equilíbrio e o bom senso da liberdade espiritual e da graça. Porque se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou debaixo da graça, eu, claro, não vou viver de maneira nenhuma, de maneira desordenada, dominado pelo pecado. E aí, tem algumas, teorias e teologias que falam a graça plena. Então o cara pode se prostituir, pode roubar, pode matar, que ele está debaixo da graça. Não tem nada a ver. A graça exatamente é o limite entre a carne e o Espírito. E quando o Espírito habita em mim, ele anseia pelas coisas do Espírito. Ele faz com que eu seja um homem independente de tudo aquilo que são prisões espirituais. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que nós não recebemos espírito de escravidão, mas de filhos, no qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós vemos, por exemplo, Noé. A graça agiu na vida de Noé? Sim. Mas Noé, ele não soube conviver com a graça. Por quê? Gênesis 6:8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém? Diga comigo, Noé encontrou. Quem encontra o favor encontrou o quê? A graça. Porque a graça é o favor. Noé encontrou o favor do Senhor. Ele encontrou a graça. E juntamente com a sua família, foram salvos do dilúvio, no meio daquela geração perversa. Agora, o que acontece? Gênesis capítulo 9, versículo 22 em diante. Noé se embriaga. E num excesso de embriaguez, ele sai andando nu. E a nudez dele trouxe o quê? Maldição. Versículo 23, Sem e Jafé, que eram os seus filhos, o cobriu. Mas o outro filho, que era Canaã, fez o quê? Não cobriu. Há uma série de teorias aí que eu não quero nem entrar nelas para não ficar despertando algumas coisas. Mas quando Noé volta a si, ele fala o versículo 26. Bendito o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Maldito seja Canaã, para ser servos dos seus irmãos. Então percebam que ele estava debaixo da graça, mas uma atitude carnal traz maldição para si e para a sua família. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante você entender, porque todos nós estamos na graça. Mas se rompermos o limite da graça, nós vamos atrair
maldição. Eu não quero saber o que Canaã fez, mas sem dúvida, ele defraudou o seu pai, porque não entendeu o limite da graça. Nós vemos Salomão. Salomão foi escolhido e Deus lhe apareceu. Deus só aparece na graça, porque Ele é a graça. 1 Reis 3:5. Em Gibeão, o Senhor apareceu à noite em sonhos e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. O que é isso? Graça. Deus aparecer para um homem em sonhos e falar: peça tudo o que você quiser que eu te dou, é graça. E a graça sobre Salomão lhe deu sabedoria. O homem mais rico da terra, atraía as pessoas, tinha tudo. A graça lhe deu a bênção de construir o templo de Jerusalém. Deus deu a Salomão o poder da graça, o dom da sabedoria, o tornou forte, poderoso, mas ele não soube conviver com a graça. 1 Reis 11, de 1-6. Salomão amou muitas mulheres, as estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, e que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, porque vocês vão ter o coração pervertido. E aí, Salomão tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 prostitutas, concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Já velho, Salomão começou a seguir outros deuses. Imagina, ele fez altares para Astarote, Milcom, e assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor nos caminhos do seu pai Davi. Satanás roubou a graça de Salomão. E eu quero que vocês entendam aquilo que o Espírito Santo quer te alertar. Porque a graça faz um homem ser levantado, faz um homem ser rei. A graça dá um dom de sabedoria fantástico, e a graça operou na vida dele. E alguém poderia falar: mas apóstolo, por que Deus permitiu que ele fizesse isso? Deus permitiu por quê? Porque a graça é a manifestação do livre-arbítrio. A graça é a manifestação que Deus não impõe um relacionamento. A graça é o meu desejo em servir a Deus. Não significa que eu não vou ter erros. Não, porque Davi teve erros, mas Davi não saiu da graça. Davi permaneceu na graça. Ah, mas ele caiu com Betseba. Sim, mas a graça é perdão. Mas a graça é restauração. E Salomão foi roubado, e aquilo fez com que se tornasse uma abominação, porque quando você vira as costas para a graça, a tua vida, ela fica 7 vezes pior. Foi o que o Senhor Jesus disse em relação aos demônios. E eu poderia aqui citar muitos outros da Bíblia, mas eu vou falar de Saul, que é outro caso. Um tratador de jumentas, um homem que Deus escolheu, e Samuel derramou azeite sobre a sua cabeça. 1 Samuel 10:1. Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse:
O Senhor está ungindo você como príncipe sobre o povo de Israel. A graça elege, a graça unge. Saul foi ungido rei de Israel. E Deus o engrandeceu. E ele viveu realmente o favor do Senhor. Só que mais uma pessoa vira as costas para a graça. E o seu coração se inflama. Ele se torna autossuficiente. Porque o segredo da graça é: eu vou continuar dependente de Deus. O segredo da graça é: se Deus me levantar, se Deus encher as minhas mãos, eu nunca vou me desassociar daquilo que é o favor de Deus na minha vida. Pode acontecer que Deus te levante, pode acontecer que Deus te faça diretor, CEO, encha as tuas mãos, te dê muitos bens e riquezas. Nunca, nunca abra mão da graça do Senhor na tua vida. Nunca diga fui eu, mas sempre saiba que foi Ele. Ele é quem escolhe, Ele é quem levanta, Ele é quem te honra. E que eu diminua e que Cristo cresça na minha vida em qualquer circunstância. Aleluia, porque isso é realmente o segredo. Aleluia. A arrogância de Saul, por causa do seu poder, fez com que ele terminasse a sua vida na pior condição humana de desonra. Porque Samuel foi até ele e disse: Deus está te rejeitando. Misericórdia. Você já pensou? Você ouvir um profeta falar: Deus está te rejeitando. E o que você recebeu na graça está sendo retirado de você. E quando a graça sai, entra o espírito demoníaco. E Saul se transforma num perturbado. E no final, comete suicídio. Termina em total desgraça. Porque virou as costas para a graça. Eu estava meditando sobre isso. E eu quero dizer uma constatação minha, pessoal. A igreja não conhece a graça. E nós precisamos de conhecer a graça. E agora nós voltamos para a revelação de Paulo, que ela é tremenda. E se você fizer um estudo sobre o poder da graça na palavra, você vai entender o que Paulo fala. Eu era um morto. Você era morto. Você não tinha vida espiritualmente. Eu era morto. Eu não tinha vida. O meu espírito não estava vivo dentro de mim. Por quê? Porque o homem natural, ele é um homem carnal. E Jesus falou em João 3, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas Paulo fala que nós ressuscitamos com Ele. Nós ressuscitamos e pela graça nós somos salvos. Isso é dom de Deus. E essa graça que nos alcançou traz a manifestação do poder, dos dons e da vida abundante. E é isso que nós precisamos nos abrir para entender em nome do Senhor Jesus. E eu quero pôr uma palavra profética sobre a tua vida nesta tarde. Em nome do Senhor, Deus vai desvendar o poder da graça na tua vida. E vai mudar a tua condição pessoal sob todos os aspectos. Porque é o que o Espírito Santo precisa para os dias de hoje. Sabe por quê? Porque está havendo um distanciamento.
Satanás tem levantado aqueles que são seus seguidores. Satanás tem usado a tecnologia, a informação, para ferir, matar, roubar e destruir. E a igreja está estacionada. A igreja ainda está discutindo se tatuagem leva para o céu ou para o inferno. A igreja ainda está discutindo se qualquer uso e costume. A igreja ainda está discutindo se dízimo é do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Está na hora da igreja viver o poder da graça. Está na hora de nós sermos vivos espiritualmente, em nome de Jesus. Por quê? Primeiro, Gideão teve a revelação pela graça. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. E eu vou te dizer, se Deus está com você, você vai derrotar os midianitas. Se Deus está com você, a tua vida vai ser transformada. Porque na graça de Cristo, e quando Gideão, ele destrói aquilo que era a informação de Deus, para o conhecimento de Deus, começa uma revolução. E eu estou na expectativa que Deus vai fazer isso com a tua vida de forma poderosa neste ano. E você, se você deseja isso, fala: Senhor, eu quero realmente crescer no entendimento, no conhecimento, na verdade. Eu não quero ver a minha vida estacionada. Chega de probleminha, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Chega de política humana, porque fulano, porque você... Em nome de Jesus, olha para Cristo, olha para a cruz. Olha para o que Deus pode fazer na tua vida. Chega de viver uma vida limitada de derrotas. E chega de argumentos que não são espirituais. É hora de nós termos acesso. E Deus, quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, começou uma dinâmica de revelação. Sabe por quê? Porque a graça vai te dar a oportunidade de ver o mundo espiritual. Amém? Então eu peço: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, me faz enxergar o mundo espiritual. E você tem acesso quando você é receptivo. Deus apareceu, Deus falou, Deus orientou, e Deus disse: eu estou derramando sobre você a minha graça. Eu não vou te chamar daquilo que as pessoas te chamam, eu vou te chamar daquilo que eu te gerei, porque você foi gerado na graça espiritualmente. E eu vou te chamar de homem valente, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, querido, nós vamos alargar as estacas da tenda. Nós vamos crescer para a direita e para a esquerda e vamos transbordar. E eu estou hoje decretando no mundo espiritual, em nome de Jesus, um romper com todas as barreiras carnais e humanas que o diabo tem colocado na vida dos oficiais. Em nome de Jesus, porque a Renascer nasceu para viver na graça. Eu não sou fruto de política humana, eu não gosto de política humana, eu não gosto de pessoas que querem se destacar na carne. Eu gosto de ver aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, porque isso é evangelho, porque isso é poder de Deus. Aleluia. Porque lamentavelmente nós presenciamos pessoas que não conhecem nada de Deus, e que falam em nome de Deus, e que traz revelação, e uma série de coisas, queridos, que apenas banalizam o evangelho. Mas nós temos que ser experimentados pelo poder. O Senhor apareceu a Gideão, e eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai te dar experiências que elas vão mudar a história da tua vida. Porque não tem como, queridos,
Eu sempre falo que Daniel, ele tinha uma experiência tão forte com Deus, que quando falaram para ele: Daniel, você vai para a cova dos leões. Oh meu Deus, se o Senhor for comigo, como Moisés falou, eu vou. Atos 16, Atos 12, como é que Pedro estava dormindo na prisão? Como é que Daniel foi dormir no meio dos leões? Está debaixo da graça. Eu não estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. E a igreja precisa de crescer na graça. Sabe por quê? Porque é um caminho para a eternidade em nome de Jesus. Você não é eternamente carnal. Não sei quantos anos que você vai viver carnalmente, mas eu sei que Deus preparou para você viver a eternidade com Ele. Então nós somos seres espirituais em nome de Jesus. Não viva como se você estivesse conectado com este mundo, porque esse mundo vai passar. E Jesus falou em João 17, vocês estão no mundo, mas não são. Vocês estão no mundo, mas não são. Você é do mundo? O que Jesus estava falando? De dimensões espirituais. Quem está na dimensão da graça não tem nada a ver com o mundo, querido. Eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso suprir a minha família, eu preciso de ter carro, eu preciso de tudo. Sim, mas eu preciso do poder de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. E quando nós descobrimos isso, nós então entendemos o que é buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serem acrescentadas. Amém? Gideão foi eleito e escolhido pela graça. Diga para quem está do teu lado: você foi eleito e escolhido pela graça. Amém? Amém? É algo muito incrível, que ninguém vai jamais decifrar. E eu estava orando sobre isso, e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Juízes 6,14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou te enviando? Quem está te enviando? Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem. Eu vou dar um entendimento espiritual para você desse versículo. O entendimento espiritual é esse. Deus falou: você vai derrotar os midianitas como se fosse um. Que homem é esse? Satanás. Porque quando você derrota Satanás, tudo o que tem por trás dele cai por terra. E o teu grande desafio é derrotar Satanás. E o Senhor fala para você: você vai derrotar Satanás, você vai derrotar os midianitas como se fosse um homem só, em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão e diga: eu sou escolhido. Querido, não tem jeito, você é escolhido. Você foi escolhido no ventre da tua mãe. Amém? Aleluia. Eu adoro quando Deus fala para os profetas, né? Deus fala para Jeremias: ô Jeremias, eu te escolhi por profeta no ventre da tua mãe. E você fica com esse papo furado: é porque eu nasci na Zona Leste. Porque Deus está preocupado. Deus não está olhando o que você é. Deus está com a certeza do que Ele faz através da tua vida. Porque se Deus fosse olhar para quem eu sou, misericórdia. Mas quando eu vivo o plano dEle, a vontade dEle como eleito e escolhido, queridos, eu vou confundir os sábios.
E muita gente tem dificuldade em entender. Por quê? Porque nós criamos estereótipos. Você acha que para ser um servo de Deus tem que ser aquele camarada que fala: eis que te digo. Você acha que para ser um homem de Deus você precisa conhecer a Bíblia de cor? E quanto mais versículos de cor eu falo, mais eu impressiono o povo. Para ser um servo de Deus, eu preciso pôr um terno com uma gravata preta. Porque nós criamos estereótipos. Só que, queridos, a graça escolhe por favor. Para Deus não há um padrão humano. Para Deus há um padrão espiritual. A graça escolhe. E a graça transforma a pessoa naquilo que Deus realmente deseja. A graça escolhe um lavrador e faz dele um grande profeta. A graça escolhe um covarde e faz dele um valente e poderoso. A graça escolhe um pastor de ovelhas e faz dele o maior pastor e o maior rei da história de Israel. A graça escolhe o filho da dona Geni e faz ele ser o apóstolo Estevão. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, é ele que escolheu. E ele te escolheu, não pela tua aparência, mas ele te escolheu pelo teu espírito. E pela graça você é salvo. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Faz assim, ó. Faz. Fala: eu vou passar a me enxergar pelo espelho espiritual. Amém? Porque quando você olha no espelho natural, no espelho de vidro, você fica assustado. Outro dia tinha um conhecido meu, fui almoçar com ele. Ele falou: nossa, apóstolo, eu vi uma foto tua com a bispa, quando vocês casaram. Nossa, como você era novinho, né? Eu falei: você está querendo dizer o quê? Ele falou: não. Eu falei: querido, é um processo constante de transformação. Você vai olhando no espelho, aí você vê que tem ruga aqui, que não sei o quê. Aí você dá um jeito, vai tentando arrumar, vai tentando consertar. Mas dá um jeito, mas não fica como é que era. Porque não tem como, querido, entendeu? Mas só que tem uma coisa. Samuel, eu vou te ensinar uma coisa. Você julga pelo exterior, mas eu conheço o interior. Deus sabe quem você é espiritualmente. Meu Deus do céu, nós temos tanta gente aqui que poderia estar voando na fé. Nós temos tanta gente aqui que poderia estar enchendo os altares das igrejas pregando. As nossas igrejas podiam estar cheias, mas tem um monte de tímido, um monte de carnal, um monte de não sei o que, um monte de onda. É porque não sei o que, porque o povo não recebeu o pagamento ainda, porque o povo não sei o que. Queridos, não tem limite para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. E nós fomos escolhidos, você foi escolhido. Deus te escolheu, mulher de Deus. Deus não te escolheu porque você é bonita, porque se fosse assim você estava acabada. Amém? Não dê amém por isso não. Homem de Deus, Deus não te escolheu porque você é gatão, porque você é forte, porque se fosse isso você estava perdido. Deus te escolheu porque Ele te colocou debaixo do favor e da graça. E Deus está te perguntando: não fui eu que te escolhi? Não fui eu que estou te enviando? Porque você continua ainda com essa vida miserável? Porque você continua ainda chorando miséria? Porque você continua ainda: ai, eu tenho tantos problemas. Viva no Espírito. Você está debaixo da graça. Amém? Aleluia. Eu estou com 5 cortes aqui no meu braço. Eu fui no médico. Aí tinha nascido um carocinho aqui. E o caroço cresceu.
Aí fui fazer o exame. O cara falou, ixi, não é um, tá cheio aqui. Ele falou, e um é diferente, é maior, tem uma aparência. Aí o diabo, é câncer. Eu falei, meu Deus do céu, não vou falar nada para ninguém. Aí cheguei em casa e falei, Senhor, seja o que for, a graça está na minha vida. E pela graça eu sou salvo. Eu falei, Senhor, já vivi 71 anos, já estou cansado de tantas coisas na vida. Então, Senhor, faça de mim o que você quiser. Mas a única coisa, não retires de mim o teu Espírito Santo. E não me lances fora da tua presença, porque o resto a gente dá um jeito. E para a honra e glória do Senhor, fui lá, tirei, é tudo benigno, não tem problema nenhum, está na bênção, glória a Deus, porque é graça. Amém? É graça. E pela graça nós somos salvos. Então, o dia que você entender que você é escolhido, vai mudar a história da tua vida. Levanta a tua mão e diga assim, eu sou escolhido por aquilo que Deus vê em minha vida, não por aquilo que eu julgo ser. Repita, fala, eu sou escolhido por aquilo que Deus vê na minha vida. Deus está vendo um valente, Deus está vendo um homem cheio do Espírito Santo, Deus está vendo uma mulher que pode pregar, que pode ser um grande instrumento nas mãos dele. Deus está enxergando para você, não essa pessoa preocupada com isso, com aquilo. Deus está enxergando em você uma pessoa que ele pode realmente fazer uma grande revolução. Ele enxerga o teu interior em nome de Jesus, amém? Aleluia, porque a graça, ela é a condição de escolha em nome do Senhor Jesus. Aleluia, diga, eu sou escolhido pela graça. Amém? Os escolhidos aqui, deem glória a Deus. Aleluia. E o diabo não pode impedir o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Levante a tua mão direita e diz assim, a graça me faz viver o sobrenatural. Amém? Gideão, você vai viver o sobrenatural. Vocês sabem quantos homens eram os midianitas e os amalequitas? 135 mil. Tá? Juízes 8:10. Zeba, Salmuna, olha o nome do cara, Salmuna. Até o nome do inimigo é feio. Estavam em Carcor com seus exércitos, uns 15 mil homens. Todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão, na primeira leva, matou 120 mil. Na segunda, os 15 mil que acharam que iam ficar imune. Gideão os perseguiu. E ele pegou os dois reis amalequitas. Ora, tem explicação humana para isso? Tem explicação humana? 300. Eles eram o quê? Os 300 derrotados de Israel. Porque se eles estavam junto com Gideão nos 7 anos de opressão, eles estavam todos na carne e servindo a Baal e a Será. Mas aqueles 300 entraram na graça. E o Espírito Santo falou comigo. Não sei se vocês se lembram. Gideão saiu com quantos homens? Com 32 mil. Aí Deus, mandou rapar. Por que Deus fez essa seleção? Por quê? Porque 31.700 não se apropriaram da graça. E quem não se apropria da graça, não vive o sobrenatural. Os que tomam posse da graça, vão viver o sobrenatural. Você entendeu?
Então hoje a igreja de Cristo na terra não é 300, não são 300, são milhões daqueles que optaram em viver pela graça. Se 300 pode fazer um estrago como esse, imagina 3 milhões de pessoas, 3 bilhões de cristãos na terra. O que pode fazer? Pode viver o sobrenatural. E Deus está querendo que você viva o sobrenatural. Em nome de Jesus, que nós vejamos na igreja renascer esses valentes se levantando, que você se realmente marque, seja marcado como um valente. Eu estava falando agora, sabe o que eu admiro na bispa? É que ela é uma mulher guerreira. Meu Deus do céu, ela é uma guerreira. Às vezes ela vai capengando, mas ela vai. Às vezes eu falo para ela, não vai, fica. E ela vai, ela faz célula instantânea, ela faz célula em Alphaville, ela vai, ela prega, ela vai, ela acontece, ela faz programa, ela faz podcast. Porque há uma dinâmica do Espírito dentro dela. Eu até dei um diagnóstico para ela que eu não vou falar para vocês, tá? Mas é porque tem algo diferente. E meu Deus do céu, Números capítulo 13, diga assim comigo, eu quero ter um espírito diferente. Em nome de Jesus. Dá um grito aí, eu quero ter um espírito diferente. Ser liberto em nome de Jesus. Amém? Oh, sai dessa carne e deixa o Espírito agir na tua vida, porque você vai ser diferente. Deus vai te dar realmente o poder da graça. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Teve uns que até ficaram de pé aí, porque querem mesmo, né? O cara quando está morto, nem em pé ele fica. Aleluia. O que eu gosto de pregar para vocês é que vocês são cheios do Espírito Santo. Amém? Porque se tem uma coisa ruim, é pregar em velório. Misericórdia, né? Se no meu velório for algum pregador dos que eu conheço, eu ressuscito e prego no lugar dele. Amém. Diga assim comigo, esse poder da graça está na igreja. Amém. Diga assim, foi rasgado o véu de cima a baixo. Amém. João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Leia comigo em voz alta. A graça e a verdade. A lei foi dada a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Paulo fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça, ela é realmente a grande dádiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus inaugura um novo tempo. Gideão, eu estou inaugurando um novo tempo. Você vai deixar para trás e vai viver o novo de Deus. E eu quero colocar esta palavra profética sobre a vida de cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Se eu sou ungido do Senhor, esta ceia vai romper os teus limites. Você vai deixar um passado para viver um tempo novo. Sabe por quê? Diga assim comigo, o véu está sendo rasgado. Amém? Vocês se lembram que nós lemos lá em Efésios? O que Paulo falou? Que nós ressuscitamos com Ele. Amém? E Paulo fala, se com Ele ressuscitamos, com Ele nós viveremos. Se com Ele nós reinamos, com Ele nós reinaremos. E Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Leia comigo o que aconteceu. A terra, diga, começou um novo tempo. O sobrenatural aconteceu. O Senhor Jesus clamou e o véu do templo se rasgou. Queridos, a igreja não pode viver mais
com o véu. Agora é o tempo em que Deus rasgou, é o tempo da graça. A terra tremeu, Deus vai abalar a tua vida em todas as áreas em nome do Senhor Jesus. Diga, agora eu tenho acesso pleno ao nosso Deus. Sabe por quê? Se do lado de lá você vence um só, do lado de cá tem o Todo-Poderoso que reina, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Não é mais necessário a intermediação humana, porque Ele entrou no caminho de uma vez por todas. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, leia comigo 20. Pelo novo que Ele nos, por meio do véu, isso é, a sua carne foi morta ali, para que se abrisse o mundo espiritual, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, levante a tua mão e diga: não há mais véu. O véu está rasgado de cima a baixo. E há um novo caminho, há um novo tempo. Gideão, há um novo tempo. Agora eu estou estabelecendo e eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. O que você está esperando há muito tempo, o que você está clamando, Deus vai te dar como um sinal, para que você saiba que esse mês de abril, Deus vai inaugurar um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. Quando o inimigo vier, não vai encontrar mais aquele desgraçado. Quando o inimigo vier, vai encontrar aquele cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, porque agora o véu está rasgado. Amém? Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga, a graça está na minha vida. Amém. E Deus quer descortinar a graça para cada um de nós. E Paulo fala em Efésios 3, de 8 a 13, não vou ler agora, mas Paulo fala que o mistério, eu acho que até eu vou ler assim, se vocês vão entender. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. De quem? Dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Eu queria dar aula na Unirenascer. Porque, queridos, isso aqui é um estudo muito profundo. E uma coisa triste é quando as pessoas não conseguem entender. Mas graças a Deus que vocês têm o coração aberto. Então, preste atenção nisso, tá? Para que se torne conhecido o quê? Diga comigo assim, o mistério oculto. De quem? Quem precisa conhecer isso? Hã? Quem precisa conhecer isso? Ô meu filho, não me derruba. Põe lá de novo. Olha lá. Efésios, vê comigo em voz alta. Quem precisa conhecer isso? Põe o versículo inteiro. Vai. E isto que agora, diga assim, vamos repetir, vai. E isso para que agora, por intermédio de quem? Atenção, desegrejados. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus
Você parou para pensar nisso alguma vez na tua vida? Alguém já parou para pensar nisso? Não, eu já. Olha que coisa impressionante. Paulo fala que tinha um mistério oculto. Então Deus manifesta a graça, assim tipo, flashes. Gideão, Salomão, Davi. Agora, a graça é descortinada. O mistério que estava no mundo espiritual é desfeito, porque ela é conhecida. E aqui Paulo fala que a graça precisa ser conhecida por quem? Não, preste atenção. Ela é conhecida pela igreja. Quem é a igreja aqui? Somos nós, ok? A multiforme sabedoria se torna conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Os demônios vão saber quem é Deus na tua vida. Os demônios eles não sabem como é que Deus age. Para os demônios é tudo obscuro. Mas quando Deus te age, a multiforme graça do Senhor te alcança, e você realiza, então os diabos, os demônios, os principados e potestades vão saber que tem um povo que nasceu lá na Lins de Vasconcelos, que Deus levantou e que faz a maior marcha para Jesus durante 33 anos. Os demônios estão sabendo que não é o apóstolo Estevão, não é a igreja renascer, mas é o poder do Senhor Jesus Cristo na graça através de nós. E os demônios vão saber o que Deus faz através da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Isso é graça. Por quê? Nós temos ousadia e acesso. E eu vou pedir um favor para vocês. Paulo fala: por favor, não desanime por causa das minhas tribulações. Não pense que a graça saiu da minha vida, mas continue firme, porque a tua graça me basta. E quando penso que sou fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga assim: pela graça eu venço o impossível. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Vamos ficar em pé. Leia comigo em voz alta. Diga assim: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então com alegria eu vou ver o meu saldo bancário, falar: meu Deus, como é que está? Eu estou nas tuas mãos. Eu vou ver o diagnóstico, vou falar: como é que está? Eu estou nas tuas mãos. Eu vou falar: Senhor, tira essa guerra da minha vida. Ela continua, eu continuo firme em Deus. A barra está pesada, mas a tua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Se eu tenho a graça aí, muita gente pensa: Paulo era masoquista. Masoquista coisa nenhuma, meu irmão. Ele falou: eu sinto prazer nas guerras, nas lutas. Eu estava falando isso para a bispa. Ninguém entende o homem espiritual. Sabe por que Paulo falou que ele sentia prazer? Porque quando ele foi chamado na graça, ele já recebeu uma palavra: você vai sofrer por amor ao meu nome. E ele sabia que o sofrimento era o plano de Deus na vida dele. E ele falava de maneira madura: eu sinto prazer nas minhas perseguições, nas minhas guerras, porque quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. E ele escreveu em Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e fale: Espírito Santo, derrama graça sobre a minha vida. Aleluia. E eu quero dizer, queridos, quando a graça vem, ela te dá sabedoria. E vocês vão receber sabedoria dos céus.
Quando a graça vem, ela te tira do teu lugar de conforto e ela te põe em ação, em nome de Jesus. E Deus vai fazer a tua vida entrar em movimento espiritual em nome de Jesus. Quando a graça vem, ela tira a limitação pessoal, a timidez, a pequenez, e ela te mostra a possibilidade em Deus. Quando a graça vem, ela te enche de dons do Espírito. E os dons são a marca de Deus na tua vida. E quando a graça vem, você vai viver o sobrenatural. E os demônios vão saber que você é a expressão da plenitude da graça de Cristo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Então, se você entendeu esta palavra, levante as tuas mãos e fala: Senhor, me enche do poder da tua graça. Porque a graça traz poder de transformação. Eu não quero ser crente, eu não quero ser religioso, eu quero ser espiritualmente um homem cheio do poder da graça, porque a graça estabelece uma aliança, e Deus estabeleceu uma aliança lá no Éden, e Ele disse: eu vou levantar um da mulher, e a aliança permanece, porque quem está na graça está na aliança, em nome do Senhor Jesus. Porque Romanos 8:8, quem está na carne não pode agradar a Deus. E vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês vão ter vida, e vida em abundância. Aleluia. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, diga comigo: vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. A palavra de Deus é uma coisa tremenda, porque na graça, diga assim comigo: na graça há um poder ilimitado, na graça há vida abundante. Amém? Você sabe qual a diferença de ressurreição e vivificação? Ressurreição é quando está morto e volta à vida. Vivificação é quando está num estado de inanição e recebe vida. E nós recebemos ressurreição e vivificação. Então, você é um rojão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, entenda isso. Pelo amor de Deus, deixa o Espírito de Deus falar com você isso, amém? Diga assim comigo: há um poder ilimitado na vida daquele que vive pela graça. Amém? Eu vi os nossos meninos aí pregando no Lollapalooza. Glória a Deus, vá mesmo em nome do Senhor Jesus. Há um poder ilimitado, vá, entre, fale. Eu vou te encher do meu Espírito Santo. Porque quando eu te encho do meu Espírito Santo, você recebe o poder da graça. E aí você vai viver Atos capítulo 5. Porque muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos, e havia graça sobre eles. E depois desta ceia, prepare-se, porque o teu ministério vai mudar completamente. Prepare-se, porque você vai andar numa dimensão superior espiritualmente. Prepare-se, porque Deus vai te usar de maneira diferente. Vai ser um tempo de cura, um tempo de revelação, um tempo de sinais. E eu declaro e profetizo: vai haver um avivamento do Espírito nas igrejas renascer, em nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito está clamando por isso. É o poder da graça. Então levante a tua mão, valente. Aleluia. Levante a tua mão, os jovens do Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão, homens e mulheres que querem realmente o poder dessa graça, serem cheios do Espírito. E hoje você vai dar um basta aqui em nome de Jesus. Diga: eu estou dando um basta a tudo aquilo que a carne me prende e me amarra. Quantas vezes eu pessoalmente falei isso? Quantas vezes da minha caminhada eu preciso da graça para não errar, eu preciso da graça.
Para continuar, eu preciso da graça. Para fazer a tua obra, eu preciso da graça. Eu preciso do poder, eu preciso da sabedoria. Porque o Senhor é comigo. E Deus está te falando nesta ceia: eu sou contigo. Eu te escolhi, não por méritos humanos, mas eu te escolhi. Oh, os teus vizinhos vão ver que você é um escolhido. A tua família vai ver que você é escolhido. Os demônios vão ver que você é escolhido. Levante a tua mão e ore em línguas e fala: vem Espírito Santo, e faz esse agir poderoso na minha vida. Me dá a capacidade de entender no Espírito. Me dá, Senhor, a Deus, o poder do teu Espírito. Aleluia. E eu já estou vendo essa multidão se movendo. Eu já estou vendo o poder apostólico se movendo. Eu já estou vendo Deus levantando os jovens que são sucessores desta visão. Aleluia, em nome de Jesus. É pela graça. É pela graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deixe o Espírito se mover na tua vida. E andarás. Se você está com a tua família, ou irmão aí da tua intimidade, segure na mão dele e vamos clamar juntos, porque nós vamos vencer a Satanás. Andarás. Vamos encher esse ginásio do poder do clamor. Vamos encher as nossas vidas do poder da graça que venha sobre nós. Porque eu não sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu tenho do Todo-Poderoso. E andarás. O poder da graça está sobre a tua vida. E eu entro na dimensão do Espírito. E andarás. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Que venha um som celestial aqui. Que venha uma unção celestial aqui. Que o Senhor comece esse tempo novo. Chega, vamos avançar. Em nome de Jesus. E cai andarás, meu Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Olha a unção que está aqui. A graça traz cura. A graça traz libertação. E cantarabá xereberrai andarás. Andarabá xereberrai andarás. Meu Deus. Levante a mão do teu irmão. Há um potencial daqui do Espírito Santo. Há um potencial do Espírito Santo neste ginásio. Há um potencial para esta nação. Há um potencial para os países. Aleluia. Me dá graça, Senhor. Me dá da tua graça, Senhor, para que meu espírito se mova em ti. Vem Espírito Santo. Ribarachandarabahai andarás. Erecai andarás, xereberrai andarás. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia. Põe, Senhor.
Ore cai andarás. Ora baixando ereberrai andarás. Aleluia. Me dá um coração grato, Senhor. Me dá um coração grato, porque Tu és o Deus que busca aquele tímido escondido na bagagem. Tu és o Deus que pega aquele que se achava horrível, um covarde. Tu és o Deus que pela graça nos abre uma infinita possibilidade de vida. Oh meu Deus, dá uma unção de Deus aqui, que é algo realmente assim palpável. Na graça a cura. Venha minha saúde. Aleluia. Ah, graça da vitória, graça. Andar abaixo, andará. Graça, graça. Arrecaraba, xerebe, carelaba. Nós queremos o grande do Senhor nas nossas vidas. Andar abaixo, andarás. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Xandarabás. Aleluia. Vamos aplaudir a graça do Senhor. Aleluia. Dá um abraço aí no teu irmão e fala: nós vamos andar debaixo desta graça, em nome de Jesus. A nossa família está debaixo desta graça, o nosso chamado, o nosso ministério. Ih, meu Deus. Sim, meu Deus, é graça, é graça. Xandarabá. Ei, há uma unção aqui. Terecai andarás, abaixo andarás. Oh meu Deus. Dos meus dias. Porque a graça me alcançou, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu pedi, Senhor, aleluia. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês muito séria, que o Espírito Santo está ministrando no meu coração agora. Eu quero que você levante a tua mão
que você peça perdão a Deus por toda a ingratidão, que você peça perdão a Deus por aquilo que você não buscou e não desejou. Porque Paulo fala: 3 vezes eu pedi a Deus que me tirasse do corpo um espinho enviado de Satanás. Mas ele me disse: a minha graça te basta. E quantas vezes nós ficamos vivendo essa vida medíocre, de reclamar disso, daquilo, como nós somos ingratos às vezes, em relação a que nós temos de valores espirituais. Meu Deus, me dá um coração grato. Perdoa, Senhor, quando eu reclamei da minha fraqueza. Me perdoa quando eu falei, mas lá dentro eu não criei. Me limpa, Senhor, me limpa. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. E nós tocamos o coração do Senhor por esse novo caminho, em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer esse fortalecimento das nossas convicções, das convicções que só o Espírito Santo pode dar. E sempre, sempre, a honra e a glória sejam dele e sejam para ele. E que nós sejamos renovados na sua força e no seu poder. Porque tudo que na Bíblia pode não ter explicação humana, a explicação foi graça. Como é que um homem vive 45 anos no deserto e sai mais forte do que entrou? Não tem explicação, foi graça. Então levante as tuas mãos e fala: Senhor, eu não quero jamais sair fora da tua presença. Em teu nome, eu quero andar e viver na graça. E que eu saia daqui hoje buscando esta revelação na plenitude. Porque eu quero declarar com a minha boca que eu sou o teu escolhido. E eu posso te chamar de Abba, Abba, Abba Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus.